né? Essa fragmentação, às vezes não saber lidar com todas essas partes nossas, então uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa, eu não sei direito o que eu quero da minha vida, a firmeza que muitas vezes a gente precisa para concluir um ciclo, seja ele num relacionamento, seja ele no trabalho. Então, para tudo isso, a gente encontra nesses arquétipos, nesses símbolos que trazem à tona esses comportamentos para a nossa psique, a força para fazer esses movimentos, para se expressar, para conduzir as nossas escolhas. E o nosso intuito é para quem chega aqui possa ganhar a ferramenta para fazer isso de um lugar de força e não de um espaço de dor. Porque esses arquétipos, eles funcionam, né? Eles estão aí atuando. A gente acreditando ou não, conhecendo ou não, gostando ou não, eles atuam. Então, a maravilha de estar aqui é saber que a partir daqui, ao invés deles te dominarem, tu vai poder fazer as tuas escolhas, tu vai poder dominar esse movimento e saber, opa, peraí, né? Isso tá vindo lá daquele dodóizinho, mas não faz mais sentido para mim. Então, é para quem realmente quer se tornar gestora da própria vida, né? Aquela que pode fazer as escolhas a partir do coração, não a partir de medos, inseguranças. E essa jornada é justamente para aprender a fazer essa autoavaliação, esse caminho interior e conseguir reconhecer, e muitas vezes, para a maioria, e aí eu me incluo nisso, né? Porque é por isso que eu senti de ofertar, nós todas aqui sentimos de ofertar isso, a gente se sente em brigas internas, em conflitos internos, que uma hora uma parte quer uma coisa, outra hora eu quero outra. Então, essa jornada, né, esse conhecimento, ele traz a possibilidade da gente fazer essas pazes internas. E quando a gente faz essas pazes com esses aspectos nossos, a gente muitas vezes faz as pazes com muitos relacionamentos externos. Seja com, né, em relações pessoais, em relações de trabalho. Às vezes não é que eu não gosto do meu trabalho, mas tem algo lá que mexe com um dodói meu e olhando para aquilo, reconhecendo aquilo, tudo muda. Então, depois a gente vai trazer um pouquinho mais, né? Mas para que vocês tenham ainda mais clareza do como esse conteúdo é transformador. Então, eu tenho certeza que quem firmou o passinho e está aqui hoje com nós, se permitir receber uma gotinha, né? Já vai poder transformar muita coisa na vida. Nós temos, né, antes da Lê trazer um movimento para a gente chegar e tá todos aqui, a Dani vai trazer uns acordos, né, para a gente também, aspecto, né, de uma das deusas, firmar esses acordos. E é justamente a deusa que eu mais admiro, né, a deusa dos acordos. Boa noite para cada uma que está aqui presente, para aquelas também que não puderam estar conosco, mas estão sentindo o campo, estão vibrando nesse campo. Meu boa noite, tanto nesse campo etéreo aqui, nesse campo que a gente está virtual, como também no campo sutil, que vocês possam sentir agora o meu abraço carinhoso de boas-vindas para esse movimento. Então, para que a gente possa levar com mais leveza, com mais tranquilidade, tem alguns combinados. Primeiro deles, eu gostaria de pedir para que vocês deixem os microfones desligados, porque... Opa, minha imagem sumiu. Porque às vezes a gente não percebe, está com o microfone aberto, às vezes a gente não percebe, mas a gente faz algum movimento e como está gravando, gera esse ruído e às vezes atrapalha a fala. Então, só para facilitar. Outra coisa, a gente está gravando. Deixa eu acender minha luzinha aqui para ficar mais iluminada para vocês, né? A gente está gravando. Uma outra coisa, para que tenha mais fluidez, em vez de vocês abrirem, se tiver gerar alguma dúvida, alguma coisa, ao invés de abrir o microfone para fala, eu peço para que vocês deixem aqui no chat que a gente vai responder.
E a gente tem também o grupo, que ali a gente tem uma proximidade maior. Vocês podem colocar as dúvidas, aquilo que sentiu, aquilo que pensou. Amanhã de manhã também nós vamos colocar um post para que vocês possam fazer um comentário. A gente está elaborando, está preparando um presente especial. É presente, né? Então a gente não conta o que é antecipadamente, para quem participar conosco de todos os posts que a gente vai fazer durante essa semana. Essa participação é o quê? Comentar no post, postar ali nos stories, nos mencionar, nos marcar, porque isso é uma colaboração também, é uma forma de vocês nos ajudarem a crescer, ajuda o nosso engajamento e também vocês vão firmando mais o pezinho de vocês na jornada. Então, é uma mão dupla. Deixa eu ver um outro ponto aqui. Era só isso que a gente está gravando, e em algum momento em que você sentir alguma necessidade, tocou em algum assunto que mexeu mais com você, respira, coloca a mão no coração e respira, deixa diluir. E os nossos acordos são esses, tá bom? Para a gente viver com leveza essa jornada. E a deusa que habita em mim, sauda a deusa, as deusas que habitam em você. Lê, meu amor, é com você. E se alguém tiver algum problema com divulgação da foto, da imagem, nos avise, né? Tem algumas pessoas que não gostam mesmo de aparecer na rede social, e tá tudo bem, né? A gente, obviamente, que vai querer mostrar que a nossa sala está cheia, porque para nós é realmente um privilégio ter cada uma aqui conosco, né? Mas se existir alguma questão, não hesitem, tá? Em nos mandar um oizinho e dizer, não posso, tô escondida, tô brincando, tô escondida, não era para saber, mas se não tiver nenhum problema, a gente vai postar, né? Vocês podem nos marcar, compartilhar, isso é sempre bom para nós. E aí, eu não sei vocês, mas antes de vocês chegarem aqui, a gente estava comentando o quanto que hoje o dia a gente já sentiu algumas coisas, né, durante o dia. Não sei como é que foi por aí, vocês podem, inclusive, colocar no chat se teve alguma historinha que vocês sentiram que aconteceu. Comigo, eu senti que tinha muitas emoções e que tudo que eu precisava era acolhimento, era um abraço, era respirar. Quando a gente mexe com esse conteúdo feminino, é bem profundo. Para a gente começar a sintonizar, imagina que a gente hoje vai sintonizar, a gente quer sintonizar todo mundo na mesma rádio, né? Aí cada uma está numa estação. Tem uma que está na Atlântida, né? Chegando a balada, tem a outra que está na Antena 1, tem uma que está ouvindo a CBN. E aí hoje a gente quer todo mundo entrar na Rádio Deusas. E para a gente poder entrar na Rádio Deusas, a gente vai começar respirando. Só que a gente vai fazer essa respiração hoje de um jeito diferente, que a gente está acostumado, mas você quer sentadinha, Buda, né? Só que não, né? A minha pegada é mais o corpo. A gente não vai fazer nada muito diferente hoje, mas a nossa respiração vai ser em pé, tá? Então, quem estiver sentadinha, levante. Vamos botar os nossos pezinhos no chão. Me digam se vocês estão me escutando bem. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, até antes mesmo de eu botar a música, é sentir os pés bem firmes no chão. Então, pode fechar o olho. Quando a gente fecha o olho, a gente normalmente tira um pouco desse barulho que está fora. E aí a gente vai trazer uma respiração bem profunda, enchendo bem a barriga de ar. E solta. Enche bem a barriga de ar.
e solta. Se quiser colocar a mão na barriga, pode te facilitar, porque aí tu leva todo o teu foco ali para a barriga mesmo, ali para o baixo ventre, pode ser. Isso. E agora a gente esfrega uma mão na outra, deixa a mão bem quentinha. E coloca ali em cima do baixo ventre, lá onde fica o nosso útero. Respira, enche bem a barriga. E solta. Mais uma vez. E vai levando a tua atenção lá para os teus pés. Percebe a sola do teu pé firme no chão. Os teus dedos. Percebe se o peso está pendido para frente, para trás, ou se está bem equilibrado. E respira. Visualiza uma luz, uma energia que vem lá do solo. Ela vem da terra, desse firmamento, desse momento presente, do agora. Percebe essa energia se movendo, subindo pelas tuas pernas, chegando lá no teu útero. Chegando no teu ventre, no centro da tua energia criativa, do teu poder. Respira. E essa energia vai subindo pelo teu tronco, pelas cordas. E vai chegando ali no teu coração. Agora leva as tuas mãos lá do teu útero até o teu coração. E respira profundamente. Solta um suspiro. Às vezes tudo que o coração precisa é suspirar. Sente a energia das tuas mãos chegando até o teu coração. E mentalmente tu informa para o teu ser o quanto que tu está agradecida por estar aqui.
não só de estar aqui conosco nessa noite, mas de estar aqui, viva, com esse corpo, com essa alma. Agradece ao teu ser por ter escolhido estar aqui. Respira. Percebe as sensações no corpo. E deixa essa energia, esse calor subir pelo teu peito, chegando lá no teu pescoço, subindo pela tua cabeça, orelhas, boca, nariz, olhos. E leva a tua atenção ali entre as sobrancelhas agora. Respire e informa para o teu ser que hoje tu está disponível para aprender, para intuir, para perceber. Respira. Solta um suspiro. Ah. E agora leva a tua atenção lá para o topo da cabeça, lá onde fica a moleirinha do bebê. E visualiza essa energia que tu moveu, subindo e formando um fio dourado. Te conecta com o todo. Com o universo, com a Mãe Terra, com o Deus que tu acredita. Respira. E mais uma vez, agradece a oportunidade de estar aqui, nessa existência, com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito. Vai soltando os braços ao lado do corpo. E faz 3 respirações bem profundas. Leva de novo a atenção lá para os teus pés. Dá uma chacoalhadinha nas pernas. Mexe o corpo. Sacode um pouquinho os ombros. Ah! E agora a gente pode sentar, que agora todo mundo chegou.
E aí, minhas queridas, eu já aproveito para pedir para vocês colocarem no chat para gente como que vocês chegam hoje. E aí pode ser uma palavra, pode ser um estado de espírito, pode ser assim, eu cheguei cansada, eu cheguei exausta, ou eu cheguei ressabiada. Pode ser assim também, ó. Eu não sei o que essas loucas querem vir falar para mim hoje, mas eu vim aqui ver, tô curiosa. Curiosa também é bom. Então, só coloca pra gente. Medo também, não tem problema. Só coloca pra gente. E se estão bem, se sentiram alguma coisa, tudo no chat para a gente poder saber como vocês estão. Passo a palavra para a nossa querida Dani agora. Já está de pé ali, ó, preparadinha. Já estou em pé. A gente está aqui para falar das deusas. Mas antes da gente falar das deusas, a gente precisa contextualizar. O que são as deusas, de onde vem, é igual o Globo Repórter, né? O que é, de onde vem, o que come, onde mora, o que gosta. Bom, e antes de falar das deusas, a gente precisa entender o que é isso, né? Que ambiente que é esse? É arquétipo? Mas o que é arquétipo? Nós vamos entender isso também daqui a pouco. Primeiro, nós vamos entender o mito. O mito é a narrativa, mas não é qualquer narrativa, é uma narrativa sagrada. Então, Dani, o mito será que é um político? O mito será que é uma história que alguém me contou? O que é o mito? Uma narrativa sagrada que vem para explicar o que não tinha explicação até então. E o mito, ele é uma história que ele nos transforma, porque ele mexe com o nosso inconsciente. E antes de falar um pouquinho disso, porque eu pulei etapa aqui, né? Eu pulei etapa, eu não falei como que a gente chegou nesse conteúdo, como que foi para cada um, eu já fui atropelando aqui. Mas a gente faz uma costura. A Deus ansiosa já está logo querendo falar. Como que eu cheguei nesse conteúdo de mitologia? Porque para mim foi assim, foi primeiro mitologia, para depois arquétipo e depois deusas. Na escola, eu me apaixonei pela história da Grécia. Aqueles contos, né? Ilíada e Odisseia, e aquelas aventuras, aqueles deuses que vinham, salvavam, o deus atormentava, tinha que fazer sacrifício, oferenda para. E eu fiquei intrigada com aquilo. Acho que sétima série, oitava. E como eu já estava apaixonada, eu ia para a biblioteca da escola e eu lia tudo que tinha lá. Comecei com a biblioteca da prefeitura, lia tudo que tinha lá sobre mitologia. E na hora de fazer minha escolha de faculdade, eu fui para a história. Só que nessa época, eu via esse conteúdo apenas como um conteúdo formal, extremamente interessante, mas que fazia parte da história. Mal sabia eu que aquilo ali já estava mexendo com as minhas emoções, já estava me ajudando a fazer algumas regulações, a liberar algumas coisas que eu nem tinha percepção. Mais tarde, me torno terapeuta. E em 2020, bem no comecinho da pandemia, eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Mas por que eu fui fazer essa formação? Porque eu tinha assistido uma aula do curso que falava justamente de mitologia, dessa transformação, como que os mitos, como que os arquétipos, como que as deusas gregas, os deuses trabalham o nosso inconsciente, blá, blá, blá. Eu já tinha uma noção, mas eu não tinha ainda uma formação. Então, em 2020, faço essa formação, volto a ter contato com esse conteúdo, mas até então eu não tinha pensado em trazer para a minha vida profissional, era uma coisa mais para mim. Até cheguei a fazer uma jornada
das deusas nessa época. Eu acho até que tem alguém aqui que acompanhou comigo naquela época. Se tem, comenta aqui. Mas eu achava que eu ainda precisava crescer mais nesse conteúdo para eu poder trazer. Então, no final do ano passado, foi onde eu conheci a Leite e a Tati. A gente fez o Espelho da Lua, que foi assim, extremamente transformador. E ainda está sendo, porque esse conteúdo ele não vai sendo digerido de uma vez só. O que vocês vão receber aqui, ele não vai ficar, não é só a semana, isso vai ser trabalhado. E aí, quando vocês vierem para o retiro com a gente, vai aprofundar ainda mais, porque a gente vai dissolvendo, vai aprofundando. E o aprofundar, ele não quer dizer que vão ser coisas mais doloridas ou mais difíceis, porque a pedra grande, a gente está vendo. A gente vê a pedra grande. Às vezes, uma pedra grande, às vezes você está vendo ali que é ansiedade. Está com uma ansiedade gigante. Mas não está vendo que do lado tem um medozinho que aciona alguma outra coisa, que é uma pedrinha pequena. Então, esse conteúdo, ele vai fazendo isso, ele vai diluindo, vai trazendo. Então, para mim, o trabalho que as deusas geram, ele mexe em todos os âmbitos, em todas as esferas de vida pessoal, vida profissional, até nos sonhos. Vocês vão perceber que ao longo desses dias, até os sonhos, e aí eu já um conselho, anota, perceba quais são os sonhos que você está tendo, vai anotando, percebendo aspectos seus, e a gente vai trazer muita questão de luz e sombra, mas uma coisa que é muito interessante é que a sombra, ela nos deixa cega. Mas a luz também, o excesso de luz, ele também nos cega. Olha para o sol. Não, não olha não. É só uma brincadeira, não olha não. Tanto um como o outro, ele vai nos deixar sem perceber a nossa real essência. Então, esse trabalho que a gente vai trazer aqui para vocês durante essa semana, ele vai te ajudar a olhar para aspectos seus, olhar para suas forças, olhar para os seus desafios. E, às vezes, muita coisa que a gente nem percebe na gente. A minha deusa não vou falar de estimação, não, mas de profunda admiração, era. E até bem poucos dias, olha, mesmo já tendo passado por várias vezes esse conteúdo, eu não conseguia perceber era em mim, embora fosse a mais admirada. E eu sempre tive muito pé atrás com muitas questões sobre ela, porque ela é colocada apenas como a mulher ciumenta, mas tem muito mais. Ela gera muita coisa muito especial, e eu sempre olhei muito para essas características dela e eu não conseguia ver isso em mim. Então, era como se eu ficasse ali admirando, e eu não conseguisse acessar. Agora eu vejo. Agora eu consigo ver muitos aspectos dela. Consigo trabalhar e consigo colocar isso para a vida. Perséfone. Perséfone é a deusa que mais me leva para lá. Quando eu estou nos meus momentos assim, de sofrimento, de angústia e tal, é Perséfone. Só que antes de passar por tudo isso, eu não conseguia sair daquela... Porque Perséfone, ela vai passar um tempo na escuridão. Então, nos meus processos, eu ia para a escuridão e não voltava com leveza ou com rapidez. Agora eu vou, mas eu consigo ir. Opa, é a minha criança. Minha criança está pedindo colo, está pedindo atenção. O que eu vou fazer aqui nesse momento? Então, tudo isso foi sendo trabalhado. E ainda está sendo, porque esse conteúdo ele não é uma vez só. A gente mergulha nele e ele mergulha na gente. E a gente vai se transformando, mas não quer dizer que vai ser tudo igual. Porque de cada vez que a gente passa, a gente está numa sintonia diferente. É um novo amadurecimento. E não é de uma vez. Você conhece a história e você consegue, opa,
Quantas vezes nós três aqui, opa, gente, aconteceu isso aqui lá, é certo. É dona Estia. A gente consegue perceber na gente os comportamentos, aquilo que fortalece, aquilo que dificulta, e a gente vai levando com mais leveza a vida. E é isso que vai acontecer com você também. Quando você tomar pé desse momento, desse movimento, da sua história, da história que as imagens arquetípicas trazem, você vai perceber com mais leveza, com mais sutileza. Eu conversei com várias de vocês no privado, e o que eu mais percebi foi que tá todo mundo com uma angústia, com uma coisa querendo resolver. Mas qual será essa deusa que está angustiada? Qual é esse movimento que, às vezes, pode ser um movimento simples, essa pequena virada de chave? E assim como foi para mim, foi e é para a Letícia, para a Tati, vai ser para vocês também. Que esse conteúdo possa chegar com leveza. Que você possa se olhar com leveza e com permissão. Às vezes, mesmo aquela coisa mais difícil, sabe aquela situação mais difícil, mais pesada na sua vida? Se você permitir, esse conteúdo vai trazer leveza. Vai te trazer tranquilidade. Mesmo no meio do maremoto. Porque se em volta está tudo revolto e você respira, faz isso que a gente fez aqui, para e respira, você consegue se estabilizar. Você não precisa girar com o furacão, você pode deixar o furacão girar, e vai até levantar sua cabelinha, assim, ó. Mas se você se mantiver plena, você consegue ver as coisas com mais leveza, como a gata aqui, fuzicando a porta. Letícia, Tati... Então, amadas, hoje uma das nossas propostas é a gente fazer uma introdução, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses mitos, arquétipos, mas não é uma aula teórica, tipo assim, vamos abrir um slide, tá? A gente vai contar da nossa experiência. E é isso que a Dani traz, assim, da história dela, de como ela entrou em contato. Eu também era extremamente curiosa, sou geminiana, tá? Meu nome é Letícia, para quem não me conhece, eu conheço 2 pessoas que estão nessa sala, estou muito feliz que o resto das pessoas não me conhecem. Então, meu nome é Letícia, sou terapeuta, moro em Sapiranga, trabalho com meditação, bioenergética, tarô, enfim. É eu e a minha sacolinha de medicinas. E sempre fui muito curiosa com história, com deusas, com mitos, estudei bastante quando era mais jovem. E, recentemente, tem uma roda, né, um círculo feminino, aqui onde eu moro. A gente também tem encontro online, mas começamos presencial. E aí eu comecei, vou começar a dar uma olhada nesse lance de sagrado, né? Sagrado feminino, o que é isso? Nem a Dani fala, né? Do que se alimenta, o que fazem. E aí comecei a pesquisar um pouco, cheguei no mesmo curso que as meninas fizeram. E foi extremamente transformador. Porque eu não sei vocês, tá? Mas eu vinha de uma temporada, essa pandemia, para mim, foi extremamente... foi um tufão mesmo, assim, na minha vida. Muita coisa mudou. E eu confesso que eu não estava me reconhecendo mais. Tipo assim, quem sou eu no meio desse tanto de coisa, né? Mudei de profissão, mudei de cidade. Eu, de nunca vou casar, resolvi casar, casei. Então, assim, muita coisa aconteceu. E eu, no auge dos meus 35 anos, comecei a pensar assim, Jesus, e agora? Quem sou eu no meio dessa salada toda, né? E quando eu entrei em contato com essas deusas, eu percebi que elas todas estavam se repuxando dentro de mim. Então, assim,
a gente vai explicar um pouquinho o que são esses arquétipos, né? O que são esses mitos. Mas entrar em contato com esse conteúdo deu nome às coisas. Então, assim, sabe quando a gente se olha no espelho e fala assim, cara, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Meu trabalho não faz mais sentido. A cidade que eu moro não faz mais sentido. A vida que eu levo não está fazendo sentido. Eu preciso mudar alguma coisa, mas eu começo por onde? Eu faço o quê? Eu faço o quê primeiro? E é nesse momento que as deusas chegam para mim. De eu não sei o que eu faço. E aí eu decidi assim, bem, vamos respirar antes de fazer uma grande... Eu sei que está gravando, mas é bem como eu falo, tá, gente? Antes de fazer uma cagada, tipo assim, né? Porque quando a gente está em caos, quando a gente está... a gente não consegue se perceber, quando a gente não sabe o que a gente está sentindo e a gente está tão fragmentada que a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente entra no caos e a gente age sem pensar e age por um sentimento de impulso que muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas as meninas, a gente vem dessa jornada juntas e a gente vem essas semanas fazendo essa divulgação, né, da jornada, e a gente vem percebendo todos os dias. É isso que é essa deusa que está motivando esse movimento, agora ela está me ajudando, agora ela está me atrapalhando. Opa, deixa eu conversar. É bem assim, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas é meio esquizofrênico, porque são várias de nós dentro da gente. Então, a gente tem a mãe, né? Eu não tenho filho, eu sou mãe de pet. Então, assim, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente é esposa. E como é que faz para se virar no meio disso tudo? Então, é aí que os arquétipos entraram para mim. E é por isso que faz tanto sentido, e é por isso que eu decidi estar aqui com vocês hoje. E mais amanhã, e mais quinta-feira. Né? E passar um pouquinho do que eu vivenciei e contar um pouco de quais são essas deusas que estão dentro da gente, que a gente pode conversar com elas e pedir ajuda, ao invés de elas atrapalharem. Porque às vezes elas atrapalham. Né? Tati? Olá, então eu me chamo Tatiane, também tenho umas carinhas conhecidas aqui e várias que eu não conheço pessoalmente, mas tenho certeza que nós marcamos esse encontro há algumas caminhadas para estarmos aqui hoje, né? Todas juntas reunidas, recordando algo que a gente já sabe, né? Meu movimento começou há uns 5 anos atrás, quando comecei a me sentir desencaixada naquilo que eu fazia e precisei fazer uma transição de trabalho. Começaram sintomas físicos, né, de uma forma do teu corpo querer conversar que ali não era mais o teu lugar, né, e eu estava tão na normose, como eles chamam, né, tá, mas é seguro, preciso manter, tenho que fazer carreira aqui, e só que às vezes, né, quando tu te compromete antes de chegar, o universo não te deixa tu ficar fazendo essas coisas, né, ele vem te dar um chute e diz, não, deu, e foi isso que aconteceu. Então, eu comecei a gerar essa curiosidade no mesmo movimento que a Leti disse, tá, e aí, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço? E aí, numa ciranda da vida, né, num movimento também do sagrado feminino, foi apresentado esse movimento das deusas. Mas eu estava ainda tão fechada para isso, que lá eu consegui receber uma gotinha, mas aquilo ficou, né? E depois desses anos todos, quando a Ana trouxe essa formação do espelho da lua, bateu aquela certeza, eu disse, é ali que eu vou encontrar aquilo que eu preciso. E realmente foi transformador. Eu vinha num movimento de muita validação externa, né?
Gente, aqui a gente tem a liberdade total, tá? Por favor, de vocês sentirem o que é melhor e mais confortável para vocês, mas eu vou trazer um pouco do, né? Eu também era essa que ficava escondidinha atrás da câmera. Eu não queria aparecer, então eu também ficava assim, ó, né? Deixa eu ficar aqui, porque daí ela não me chama, ela não me olha, eu posso me distrair, né? Se pegar demais. E isso era algo que me incomodava muito, porque daí no meu novo movimento de ser terapeuta, isso não era mais possível, eu tinha que me expor. Eu tinha que me posicionar, eu tinha que colocar conteúdo, veio a tal da pandemia, que, né, o mundo virou de cabeça para baixo e tudo que era presencial virou online. E eu disse, meu Deus, né? E aí, quando a Ana colocou assim, ó, formação completa, com todo o conteúdo, para você chegar no online. Eu disse, aí. É aí, não tem mais desculpa, eu vou ter que colocar a cara a tapa, né? E ele realmente foi assim, né? A parte de eu conseguir me expor e de eu estar aqui hoje foi graças, né, a esse movimento. E assim, ó, vou contar só um pedacinho, depois a gente conta mais, mas para vocês verem o absurdo do quanto a gente às vezes precisa patinar para ir além desses espaços. Quando eu terminei a formação, começou a vir a vozinha de novo, vocês vão descobrir quem é ela também. Não, mas tu ainda não está pronta, tu não sabe mexer no Zoom, tu não sabe fazer post, tu não sabe... Não, eu disse não. Aí veio outra, né, que a gente também vai descobrir o nomezinho dela, e disse, pode parar. Tu disse que ia fazer, tu estava com foco em fazer, e tu vai fazer. Disse, beleza. Não vai dar tempo de eu fazer todos esses cursos, eu cheguei lá no grupo que a gente tinha, eu digo assim, ó, preciso de irmãs que me deem as mãos. Eu sei, né, eu disse, eu tenho criatividade, tenho vontade, mas não sei fazer isso e nem mexer naquilo. E aí apareceram, né, essas duas almas lindas aqui, que são, né, irmãs de caminhada, que dão suporte para quando a gente precisa nesses espaços. E essa é a maravilha dessa irmandade também, né, disso que a gente cria aqui. Trouxe isso, né, inclusive falei com a Pri hoje, né, eu disse, vocês podem sair sem ter entendido nada do que a gente falou. Só de estar aqui nesse campo, nesse grupo hoje, algo no sutil já está sendo curado, já está sendo movido, já está sendo dissolvido, né? Porque a força de um grupo é muito forte. Então, a partir do momento que daqui a pouco lá caiu uma chavezinha para Elizabeth, o campo inteiro ganha, todo mundo ganha, algo já muda, mesmo que a gente não consiga estar em presença absoluta para perceber isso. E aí, quando eu disse sim, na primeira reunião que a gente foi fazer, o meu computador pifou total, assim, ó. Total. Ele desligou. Então, o medo que a gente tem, às vezes, essas memórias, esses campos da gente ir além desses espaços, eles nos limitam muito na vida. E, mais uma vez, foi dentro desse conteúdo que eu encontrei força e espaço para dizer assim, ó, não, eu compro um novo, eu parcelo, eu faço o que for preciso, mas eu não vou desistir de ir além, porque aí eu já conhecia quem é que estava falando. Eu já sabia que esse espaço estava com medo de ser criticado, com medo de ser julgado, com medo de, né, de se expor e não conseguir deixar clara a sua mensagem. Eu disse, bom, né, se uma de vocês aqui, né, ou pode ser que nem seja de vocês, pode ser de uma das que conseguiu ir lá e colocar a sua frasezinha e se permitir, mas não conseguiu estar com a gente hoje, sentiu um calorzinho no peito de falar a frase, para mim já valeu a pena, né? Para todas nós já valeu a pena. Então, o que eu posso trazer é que esse conteúdo, para mim, chegou e trouxe transformações incríveis. Uma, nesse espaço de conseguir me expor, me comunicar, me expressar, e que eu sinto que é um campo, né, inclusive a gente colocou vários vídeos lá no grupo trazendo esse ponto em comum. Depois, se alguém sentir, coloca ali no chat. Quem também sente esse ponto, né? Eu também sempre prefiro que não me chamem, gosto de ser aquela que fica, né? Aquela que na sala de aula diz assim, ó, não tô aqui, não me vejam, né, profe? A gente tem o dom, gurias, assim, ó, olha só que sinistro isso. A gente tem o dom
de se fazer invisível. Só que isso é um problema, sabe? Porque a gente se faz invisível e isso toca lá num outro pontinho onde isso gera uma ferida depois da gente se sentir rejeitada ou excluída. Mas, na verdade, quem se coloca invisível é a gente. Então, vai, né, percebendo como isso vai chegando. A gente tem mais 2 dias juntos, né? Para quem sentir que está ali com a câmera fechada por causa que é um espaço, vai se dizendo um sim, dizendo eu posso aparecer, eu posso me mostrar, eu posso estar aí, eu posso contribuir, nem que seja com o meu olhar, porque é tão lindo ver o rosto de vocês, é tão bonito sentir, né? É outra coisa quando a gente está aqui percebendo, a gente percebe, né, pelo movimento de vocês, o que está surgindo aí nesse campo. Então, vai trazendo no chat, e relacionamentos foi outro campo que, assim, ó, para mim foi transformador. Também vamos falar, né, de todas essas deusas, mas quando a gente tem um feminino ferido, e a gente sabe que, né, se não todas, a maioria das mulheres tem muitas feridas com o masculino, quando a gente consegue dar nome para essas deusas que às vezes vieram, sim, com o intuito de nos auxiliar a sair desses relacionamentos tóxicos, desses relacionamentos onde a gente às vezes não se permite realizar os nossos sonhos, a gente percebe que a gente pode ficar só com os ganhos disso, de saber reconhecer um relacionamento quando ele não é bom, de saber reconhecer os meus limites e o limite do outro, mas isso não impede que eu possa me relacionar, que eu possa ter uma vida com, né, com outra, com outro, e então isso foi algo transformador também. Depois a gente vai ter vários causos para trazer para vocês, né, com muito mais clareza, que vai fazer muito sentido, mas o que eu posso dizer é que para mim esse conteúdo realmente foi transformador, e ele veio desse espaço de eu preciso dar um passo, eu preciso fazer algo que realmente me ajude a transcender essa minha autossabotagem. E foi nisso que ele me ajudou, né? Então, a Dani vai trazer agora um pouquinho do que são esses mitos, né? Agora aquela deusa lá que estava louca para contar o que são os mitos pode chegar, Dani. Mas antes, vamos dar uma respirada, vamos soltar os braços, fazer esse movimento de soltar aquilo que estava nos prendendo, querendo nos impedir de ir além. Concentra aqui nos seus ombros, faça um movimento simples, aquele movimento que você desejar, na intenção de soltar a sua musculatura, deixar a tensão, cansaço, ir embora. Às vezes um movimento de rotação, ou subindo e soltando os ombros, ou talvez você queira fazer um alongamento, fique à vontade. E respira aí. Eu deixo ir aquilo que me impedia de avançar, de seguir em frente. Eu deixo ir aquilo que estava me impedindo de me reconectar com a minha essência. Fica de olhos fechados, fazendo a sua respiração, no seu tempo, no seu ritmo. É porque mito é isso. Porque essas imagens, as deusas, elas estão dentro de um conjunto, elas são imagens arquetípicas. Continua respirando, de olhos fechados, enquanto eu vou te falando. E os arquétipos é algo que abrange essas deusas, mas para a gente entender arquétipo, a gente precisa saber o que é mito. Tem uma frase que eu gosto bastante: respira e se permita perceber. Mito é o discurso que tem sentido para nos dar sentido. É um referencial. As histórias mitológicas, elas mexem com o nosso inconsciente pessoal. Elas falam também do inconsciente coletivo. O mito não é uma história, ele é uma narrativa sagrada. A professora Kiaini aqui agora, né? Trazendo isso para vocês com muita amorosidade. Então, ele
acompanha a história da humanidade. Os mitos vão nascer lá no comecinho da humanidade, no Paleolítico. Já tem narrativas de mitos através daquelas xilografias, aqueles desenhos, que era uma tentativa do homem explicar o inexplicável. O que era esse inexplicável? O fim do aparelho biológico, a morte. Aqueles homens, aqueles povos, não vamos falar a palavra homem não, aqueles povos, lá atrás, eles queriam entender o que acontece, por que nasce, cresce, reproduz e morre. Eles queriam entender essa dinâmica. Então, eles começam a contar histórias, a contar narrativas. Então, o mito ele tem um caráter trágico, porque é a morte. É o que a gente mais nega durante toda a vida, mas é a nossa maior certeza. É a morte. A explicação para a morte. E quando eles buscam essa explicação, eles encontram a explicação para a vida. As narrativas que foram feitas lá no comecinho da humanidade, a gente hoje ainda consegue ter identificação com elas. Por quê? Porque aquelas narrativas, vamos colocar bem entre aspas, é uma forma de conduta. São histórias que vão mexer com a nossa psique. Então, se permita respirar. E talvez nesse momento você esteja sentindo algumas coisas. Pode ser que venha uma paz, uma tranquilidade, uma calmaria, mas pode ser que você esteja acessando também alguma insegurança, alguma ansiedade. Se permita respirar e diluir tudo isso. Porque a função do mito é transmutação da nossa consciência. E não importa quantas vezes você vai passar por uma mesma história de um mito, de um arquétipo. Todas as vezes que você passar, tem algo movendo dentro de você. Então, permita mover aquilo que tem para ser movido e aquilo que você consegue mover nessa noite de hoje. Porque o mito ele nos ajuda a compreender a nossa particularidade, mas também a nos enxergar dentro do universal, porque ele mexe com o inconsciente pessoal e o coletivo, no qual nós estamos inseridos, que é a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o país, o planeta, o momento em que nós estamos vivendo. Que momento é esse planetário? O que eu estou fazendo aqui? O que está sendo regido agora nesse momento? Na minha família, qual é o movimento que acontece? Por que eu vim para essa família? Se permite perceber seu corpo, porque o que você veio buscar, por mais que você não saiba que é isso, é ajuda. É ajuda para se conhecer, é ajuda para se transformar. E aqui a gente é só ferramenta, porque essas histórias elas são muito maiores que a gente. Só que nós temos o dom. Eu, você, todos nós temos o dom de trabalhar dentro da gente, de nos permitir crescer, trabalhar as nossas sombras e a nossa luz, fazer uma reconexão. Coloca agora a mão no seu coração. E se permita acessar essas histórias tão antigas, mas ao mesmo tempo tão atuais. Que mexem com a nossa essência. Que vai te trazer um olhar mais focado para você, para a sua história de vida. Que você possa encontrar conexão
com aquilo que precisa ser conectado nesse momento, que você possa também se desconectar daquilo que pode ser desconectado, que essas histórias, essas lendas, que essas narrativas sagradas possam tocar o seu coração nesse momento e que você possa também tocar o coração de outras pessoas. E que esses arquétipos que foram tão sabiamente colocados de uma forma para a gente entender, para a gente estudar, lá por Jung, possam agora, nesse momento, começar a fazer sentido para você. Tati, você fala um pouquinho para a gente dos arquétipos? Claro. Vou trazer como para mim fez sentido, né? Como eu sou muito de visualizar, de precisar explicar as coisas que elas fiquem mais palpáveis. Então, para mim, facilitou a partir do momento, né, tá, e aí, o que é a essência? Como é que eu faço essa história para saber quem é que está falando a verdade, então, né, desses arquétipos? Então, a nossa essência é aquilo que conecta com o nosso propósito de alma, aquilo que é verdadeiro para o nosso coração. E o arquétipo, ele é a persona, né? A personalidade. Então, é como se fosse várias roupas que a gente tem lá para se vestir com elas. Cada uma vai nos auxiliar, né? Ou nos limitar em movimentos da vida. O que acontece é que a gente já vem, quando a gente nasce, a gente já vem com um histórico, seja ancestral, seja pessoal, para resolver aqui. Então, a gente já nasce com alguns arquétipos mais fortalecidos, algumas roupinhas que a gente já veste com mais facilidade, faz mais sentido para a gente, e muitas vezes eles vêm justamente para nos auxiliar a encontrar esse nosso propósito. Então, vou trazer um exemplo aqui, daquilo que eu estava falando sobre o nosso feminino ferido, né? A gente vem de um espaço onde muitas mulheres, antes da nossa geração, foram educadas a se tornarem mães e esposas, e muitas vezes abandonarem, né, os seus propósitos, os seus sonhos. Algumas faziam porque gostavam, mas algumas tiveram isso como imposição, porque era assim, tinha que ser assim, e foram educadas dessa forma. E isso traz uma ferida. E aí a gente nasce com a força da Ártemis. E a força da Ártemis, depois a gente vai falar um pouco mais dela, mas ela traz um espaço onde ela não deixa ninguém tocar. Ela não vai deixar ninguém interferir nos seus sonhos. Então, querendo ou não, consciente ou não, ela vai te fazer realizar esse propósito de realizar os teus sonhos. Mas pode ser que, para isso, ela te afaste de relações, ela te traga muitos desafios, muitos atritos nesse movimento dela não estar consciente. A partir do momento que tu conhece os arquétipos, que tu sabe qual roupinha traz qual força, qual dessas roupagens me traz qual dor, eu posso fazer isso a partir de um espaço consciente. Então, eu consigo perceber quando a minha força de arte me está me colocando um aviso e dizendo assim, ó, cuidado, para não se doar demais. Porque eu precisei da Ártemis para isso. Em muito tempo eu achei que eu tinha responsabilidade de resolver o problema de todo mundo. E não, né, era essa a minha responsabilidade. Todo mundo tem que estar bem e a minha energia, a minha vida, né, depois se der um jeito, a gente vai lá, tenta fazer um banho, ver se... Não é assim, né? A gente fica com a torneirinha do gás lá aberto e ele vai se esvaindo, porque o nosso propósito aqui é olhar para essas relações, sim, mas é que nem eu trouxe, né?
É que nem a questão do avião. Deu algum problema, máscara de oxigênio primeiro em ti, para depois ir ajudar o outro. Então, a gente aprende isso com a Artemis, porque ela consegue colocar esses limites, ela sabe dizer não. E ela não deixa ninguém interferir naquilo que é verdadeiro para ela. Só que se a gente faz isso de um espaço inconsciente, ela acha que é só isso, e que ninguém mais pode interferir. Então, a gente, ao invés de entrar no eu posso ser uma empreendedora de sucesso, e posso ser esposa, e posso ser mãe, e posso ser o que mais eu quiser, se elas não estão em paz, se a gente não conhece todas elas, a gente fica assim, ou eu sou esposa, ou eu sou mãe, ou eu vou realizar meus sonhos. Então, essa é a maravilha de conhecer os arquétipos, de saber o que cada uma dessas roupinhas que a gente escolheu vestir, por experiências vividas, por exemplos, por memórias ancestrais, memórias pessoais, em algum momento elas nos mantiveram seguras. Mas a partir do momento que a gente pode conhecer elas, a gente pode se tornar gestora dessas roupinhas. Ah, hoje eu preciso vestir essa aqui. Porque assim, ó, se tu for para o teu trabalho vestida de Deméter, só lamento, né? Deméter é a mãezona, é aquela assim, ó, que vai querer fazer tudo para todo mundo, que vai dizer sim para tudo, que vai querer ver todo mundo bem, e ela sai, né, às vezes acabada. Porque ela quer ver todo mundo nutrido, mas ela às vezes esquece de si. Agora, se eu conheço, digo, não, peraí, Dona Deméter, agora você fica em casa, que eu estou indo para o trabalho, eu preciso da Dona Atena e eu preciso da Dona Ártemis para mim ter foco, planejamento, conseguir realizar as minhas metas, os meus objetivos, ser firme onde eu preciso ser firme. E aí a gente aprende a encontrar essas forças e conversar e ter essas conversas internas. Porque a partir do momento que a gente não conhece esses arquétipos, a gente entra naquela história que a Lê falou, né? Que parece uma loucura na cabeça, porque são muitas vozes. E aí eu quero dizer não, mas eu me sinto culpada. Tá, mas espera aí, eu obedeço a culpa ou obedeço a minha vontade? O que que eu faço? Então, quando a gente pode olhar para isso e perceber quem é que está me trazendo a culpa? Por que está querendo me dizer que eu tenho que me sentir culpada com isso? Ah, opa, peraí, não, eu posso dizer que não e tudo bem eu lidar com a culpa. Eu sou mãe, né? Não sei se mais aqui alguém é mãe. A vida de adulto já é uma vida de culpado, né? A vida de mãe nem se fala. Porque para te colocar limite na criança, para te colocar um movimento de que ela aprenda a consequência daquilo que ela faz, muitas vezes tu vai ter que ouvir, tu não me ama, tu não me quer, tu não... E aí tu vai ter que lidar com aquela culpa porque tu sabe a consequência de abrir, às vezes, a mão demais, né? Então, isso tudo nos traz todo esse gerenciamento interno, conhecer esses arquétipos, conhecer que roupa eu escolhi vestir, por que que eu escolhi vestir essa roupa, se ele vem de um espaço que me traz força, ou se ele vem de um espaço que me traz dor, né? Que eu entro naquela roupagem para me defender, para reagir. Eu vou trazer um exemplo de relacionamento, né? Eu venho desse espaço que eu trouxe para vocês da Artemis, de ser, ó, essa vida aqui eu não vou ser só mãe e esposa, eu quero também realizar meus sonhos. Tem vezes que eu tô lá lavando a louça e aí me batia uma raiva, assim, ó, que eu não sabia de onde é que vinha aquela raiva, né? E eu dizia, mas gente, eu tô só lavando a louça, o que que é essa emoção que chega que me dá vontade de... E aí eu comecei a perceber que vinha desse espaço de dor de mulheres que muitas vezes talvez deixaram de viver as suas vidas para fazer isso. O que que eu posso fazer nesse momento? Saber que agora isso não é mais real. E dizer, calma, tá tudo bem. A gente tá só lavando louça, amanhã, 7h30, a gente já tá realizando nosso sonho de novo, tá tudo certo. A gente pode, né? E aí aquilo... Então, não fica mais aquela loucuragem de emoção passando pela gente sem a gente entender. Muitas vezes a gente se torna agressiva, né, num relacionamento, porque a gente também sente que o outro está interferindo no meu espaço e eu não sei lidar com isso.
Então, isso também são coisas que a gente aprende conhecendo esses arquétipos. E assim, ó, eu digo para quem está aberto a olhar para isso, para quem se permitir colocar, né, esse espaço de gestão interna, é uma maravilha. A gente vira realmente donas das nossas histórias, né? A gente não deixa mais o medo comandar, a insegurança comandar, as dores comandar. E a gente consegue ter essa vida com leveza, né? Que nem a Dani traz. Mas a Leti que vai falar um pouco mais dessas deusas, né? Fui citando algumas ali, mas a Leti agora vai falar um pouquinho mais delas. Então a Dani, só relembrando, né? Não sei se alguém está anotando, se tem algum Atenas aí que já está anotando, está fazendo a resenha, já estou dando dica aqui das deusas, ó. Se tem alguma Atenas aí que já está anotando, já está pensando qual livro vai ler sobre o assunto, vai procurar na Amazon, enquanto a gente está falando, já está procurando aí algum livro de deusa no Mercado Livre para comprar, né? Ah, te peguei, sei que tem alguém aí fazendo isso. Então, assim, vem a Dani e nos conta o que é o mito. Então, o que é o mito? O mito é a história, né? Resumidamente, a Dani explica muito melhor, né? Historiadora, né? Óbvio. Então, ela deu toda uma explicação aprofundada. Mas o mito é a história. O arquétipo é o que esse personagem fez nessa história. O que aconteceu, né? O que esse arquétipo aprendeu? Qual foi a história que esse arquétipo viveu? De onde ele veio e onde ele chegou? Qual foi a crise? Porque assim, gente, a gente só chega num conteúdo como esse quando a gente está em crise, tá? Não sei se tem alguém em crise aí, mas assim, a gente só chega num conteúdo como esse aqui quando a gente está em crise. E quando eu digo assim, quando a gente chega, é quando a gente sente. É quando dá. E aí eu dei essa ferramenta lá na live de sábado, não sei se teve alguém aqui que assistiu, que é o leve e pesado. Aí tu vai me falar assim, mas eu não sei se me pegou. Não sei. Então, ó, dicas de que esse conteúdo está pegando em você. Você. Mesmo que você esteja de câmera fechada. Você está escutando isso, te deu desconforto, e tu pensou, vou assistir a Netflix, que é mais interessante. Ela está falando umas coisas aqui que eu estou vivendo. Isso aqui, ó, como é que ela sabe? Não quero ir nisso aqui. Ou escutou alguma coisa, deu um arrepio, deu um frio na barriga. Bocejei. Comecei a bocejar. Bocão começa a abrir. Dá sono. Dá sono também, né? Porque quando a gente entra em contato com alguns assuntos, a gente começa, o nosso inconsciente, lembrem-se, por isso que eu não sei se foi a Dani ou foi a Tati que falaram, que reparem nos sonhos. Porque a gente está falando, não é só com o consciente de vocês, aquilo que a gente está falando, o conteúdo que tem no Instagram, não. São mensagens do inconsciente. Por isso que essas deusas... mas eu não sei nada das deusas, como é que elas estão no meu inconsciente? Porque essas deusas, elas fazem parte da raiz da nossa humanidade. Como a gente conhece ela hoje, a nossa civilização como a gente conhece ela hoje. Então, quando essas deusas vêm, elas vêm num mundo patriarcal, isso a gente falou na primeira live, inclusive. Se quiser aprofundar mais sobre isso, vai lá e assiste, porque é uma aula que eu acho que nem a gente estava preparado para dar aquela aula, mas saiu e ficou fantástica. Tinha que salvar aquilo e botar em algum lugar, além do Instagram, porque ficou fenomenal. Mas são deusas que surgem num mundo machista, um patriarcado. Então, assim, quem mandava eram os homens e as mulheres, elas tinham que sobreviver àquele mundo. Então, aqui, essas deusas que a gente vai falar, elas tiveram os mesmos desafios que a gente vive hoje, porque não se enganem, a gente está bem melhor, graças a Deus, que nem as deusas e a deusa, todo mundo que está em algum lugar aí, a gente pode lavar a louça e de manhã e trabalhar. Mas antes a gente só podia lavar a louça, a gente não podia fazer nenhuma outra coisa, né? A gente não podia estudar.
tinha mulheres que não aprendiam a ler. Então, assim, hoje a gente está muito melhor, muito melhor. Só que a gente ainda vive num mundo que ele tem essa estrutura. E para elas, era muito mais forte. Então, elas encontraram soluções para poderem sair dessa estrutura e se desenvolverem como seres, para além daquela carcaça que caminhava e que estava à mercê daquela sociedade, porque eram os homens que mandavam. E aí aqui a gente vai... uma coisa que eu achei interessantíssima, que é uma coisa que eu acho que as meninas vão falar. A gente pensa assim, a Tati falou assim, e aí quando a gente começa a mexer com esse conteúdo, o computador estraga, né? Aí a gente fica com vergonha, né? E aí o microfone não funciona, eu não consigo escutar. Isso é coincidência, gente? Vocês acham realmente que isso é coincidência? Vocês acham que é coincidência quando a gente está lascado de dinheiro, que falta dinheiro, que tá se arrebentando para pagar uma conta, tu vai lá e bate o carro? Tu acha que é coincidência? Que é um caos do universo? Gente, isso é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele nos dá sinais fantásticos. Por isso que eu digo, se tu chegou aqui, é que tu precisa escutar esse conteúdo. O teu inconsciente trouxe até aqui, tá? Assim como o teu inconsciente te coloca nessas situações. Então, a gente tem que ficar muito atenta. Quando a gente começa a perceber o que está no nosso inconsciente, a gente começa a perceber quais são os sinais que a gente está enviando para o universo e quais são os sinais que o universo está enviando para a gente, porque é um idioma. É que nem aprender uma língua nova. Então, a gente está aprendendo aqui uma língua nova hoje, tá? E aí, essas 7 deusas, elas vêm nos ensinar que cada uma delas tem uma... Hoje eu vou passar bem por cima, tá? Bem por cima. Bem por cima. Vou falar que nem a Dani disse. A Dani falou assim, a minha deusa de estimação. Eu tenho uma deusa de estimação também, tá? E é justamente essa deusa que anota, porque eu já estava aqui, ó. Ó o bloquinho de nota aqui, ó. Ó o bloquinho de nota aqui. Já estava aqui, antes da live, estava daqui, estava fazendo o quê? Estava olhando aqui o meu documento, falei para as meninas, preciso de estrutura. Porque a Atenas, ela precisa de estrutura. A Atenas, ela precisa se organizar, ela é extremamente lógica. Então, assim, mulheres aí que têm uma facilidade com planilha, que gostam de trabalhos manuais, que gostam de crochê, tricô, bordado, ponto cruz, pintar, artistas, não se enganem, tem uma Atenas dentro de vocês aí e ela está preparada para vir, tá? Pensamento lógico, né? Normalmente ela vira chefe, líder rapidinho, bem fácil. Então, essa é a nossa querida Atenas. Aí a gente tem Ártemis. Tati é a deusa de estimação dela, Ártemis. A Ártemis é meio brigona. A Ártemis, ela dificilmente se casa. Tem alguém aí que tentou fugir do casamento? Que não estava fugindo, que nem o diabo da cruz dos relacionamentos. Passou a adolescência curtindo, quando começava a se apaixonar, falava, não, vou fazer outra coisa ali, resolver outra coisa ali, fazer um negócio diferente. Ou mulheres extremamente ativistas em alguma causa, né? Noiva em fuga, boa, Dani. Tipo o filme Noiva em Fuga, né? Então, assim, mulheres que têm muitas amigas e que são extremamente... estão sempre num coletivo, sabe? Que essa é a parte boa dela, né? Ela está sempre com outras mulheres, está sempre se alimentando com outras mulheres e se nutrindo e junto, só que ela tem um ranço com os homens. Então, a sombra dela é tipo assim, eu tenho que falar tudo, eu tenho que explicar como é que faz para lavar uma panela, sabe aquela raiva que vem dentro, assim, de ter que explicar as coisas? Essa daí é a Ártemis. Ela já tá braba porque ela tá ali. E aí ela fica mais braba ainda porque ela tem que ficar dando coordenada, porque ela sabe fazer, né? Então, Atenas, Ártemis. E aí vem a nossa querida Hestia. A Hestia garanto que tem aqui também, porque senão não estava aqui.
A mulher que tem um altar em casa, que tem a sua religiosidade, espiritualidade, que medita e que que preza por uma casa arrumada. Então, assim, bom gosto, cuidado, carinho com as coisas de dentro de casa, com as próprias roupas. Então, é uma mulher que ela não ela tá meio... De novo, gente, eu sou assim, tá? Ela tá meio que cagando para os outros. Ela não tá muito preocupada. O que os outros estão achando da roupa, da casa, do... Ela faz porque é para ela. Só que ela tende, e alguém aqui precisa escutar isso. A Estia, ela tende a querer ficar isolada. Então, alguém aqui que talvez não queira aparecer, talvez tenha uma tendência a querer ficar sozinha, porque se envolver com os outros dá trabalho. Dá trabalho, né? Conhecer as pessoas. Então, a Estia, ela tem uma facilidade espiritual, ela sente tudo, né? Então, o dia hoje, para quem tem uma Estia mais aflorada, pode ter sido bem desafiador. E aí ela pensa, pá, mas aí hoje, justo hoje, que eu tô sensível, podia ficar em casa, podia ficar de boas, o que eu vou fazer aqui? Né? Ficar sozinho. Então, esse é o ladinho que a gente vai cuidar. A gente vai falar mais dela depois. Aí a gente saiu dessas três e a gente vai para as nossas outras queridas. A Tati falou da Deméter. Deméter é a mãezona. Quem aqui carrega a família nas costas? Levanta a mão. Quem aqui quer resolver o problema de todo mundo? Dos clientes também, às vezes. Dos filhos, da família. A Deméter. Ela é uma mãe para todo mundo, inclusive para o marido. Olha só, né? Inclusive para o marido. Ó, a Rosângela ali já se pronunciou. Então, quando a gente quer ser mãe de todo mundo, a gente está nesse arquétipo aí bombando dentro da gente. Só que ele tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque às vezes a gente sobrecarrega. E aí tem a filha da Deméter, que é a Perséfone, que a Dani também tem uma afinidade forte. A Perséfone, ato falho. A Perséfone, ela tem uma tendência, como ela é filhinha da mamãe, né? Ela tem uma tendência a ficar sempre na criança ferida. Quem é que faz birra? Não ganhei o que eu quero. Não me deram do jeito que eu quero. Então, eu não vou fazer. Não vou. Não vou nem te olhar, vou te ignorar. De preferência, eu vou te ignorar. E vou ficar aqui no meu buraco sozinha. Porque, né? Então, essa é a Perséfone. Aí ela se mete nos buracos, ela entra numa depressão, numas cabeças. Aqui, ó, também tem isso, tá, gente? Tá? Lembrem-se, a boca tá mais perto aqui, tá? Aí entra num buraquinho que aí a cabeça fica fritando, e aí é um monte de imaginação, aí tu não sabe mais o que é imaginação, o que é intuição, o que é viagem da tua cabeça, o que tu tá... É a bagunça. Foi tu, Rosângela, né, que falou mais cedo que estava assim, meio que se identificando, assim. Quando a gente começa a ficar muito bagunçada, pode ter certeza que tem uma Perséfone que está querendo tomar conta e está botando a gente no buraco. Tá? E aí a gente tem a Hera. Hera é aquela mulher que desde pequena falou assim, eu vou casar, você é a dona, e aí você não vai ser a dona da casa só, você é a dona do marido também. Então, o marido é meu, ninguém me tira, e não olha para ele, e eu sou ciumenta, e eu quero, só que ela também tem uma capacidade de gerenciamento. Cara, a casa da Hera, ela funciona, ela é tipo a Atenas. Se tem Hera com Atenas, a mulher é gerente da Microsoft, sei lá, ela é dona da Apple, entendeu? Porque, assim, ela tem uma capacidade de organizar as coisas, só que ela é extremamente controladora também. Então, aí, mulheres controladoras. Oi, bom dia, eu. Quero controlar tudo, quero saber a hora, quero saber o dia. Então, assim, tem mais um aspectozinho aí. Quem que controla? Só que é a mesma coisa que a Deméter.
acaba carregando mais nas costas do que precisa, né? E tem a maravilhosa. Aí tem a última, que é a Afrodite. A Afrodite pegou geral. A Afrodite, ela é a sedutora do rolê. Ela tem uma autoestima, ela é criativa, tanto que ela, dentre as deusas, é a deusa alquímica. Só que, como a Tati dizia, a gente tem uma dor às mulheres, né? Porque foi por muito tempo, e hoje que a gente está podendo falar de sexualidade abertamente, tesão, energia criativa, sem necessariamente se tornar um assunto pornográfico, erótico, mas só da gente estar falando da nossa energia criadora. Porque, gente, tesão é vida, viu? A gente poder se sentir bonita, ter autoestima, não é o corpo perfeito, não é o estereótipo, não é nada disso. É só a gente poder se olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou foda. E a Afrodite faz isso com uma facilidade fantástica. Só que, se a gente só fica na Afrodite, a gente pode se tornar superficial. Aí sabe aquela pessoa que só se preocupa com a estética, só se preocupa em comprar, só se preocupa, é muito materialista. A pessoa se torna muito, fica na superfície, porque que nem a gente falou sábado, o autoconhecimento é um iceberg, né? A gente começa aqui, a gente está falando do estereótipo, que eu estou contando para vocês o estereótipo. Então a gente vai passar por essas 7 deusas. Vocês só pode colocar no chat. Vocês se identificam em alguma dessas que eu falei? Muito por cima, muito por cima. Mais de uma, né? Quantas? 2, 3? Só coloca ali 2, 3 para eu saber, assim. 2, 3, normalmente até umas 4. Aí tem uma que eu devo ter falado que tu falou assim, cara, o que essa mulher tá falando? Não tem nada disso. Não faz sentido nenhum o que ela está falando para mim. E aí, a gente também tem que ter atenção, porque a gente daí está suprimindo, é como se a gente estivesse pegando aquela deusa e colocando ela no calabouço e falando assim, aqui tu não tem voz. E aí, meu bem, essa deusa fica braba. Ela fica braba. Ela fala, não tenho voz, tu vai ver. E aí começa as nossas batalhas internas. Então, por exemplo, uma mulher que pega e coloca a sua Afrodite lá no calabouço, ou seja, não consegue se sentir bonita, não consegue nem fazer o movimento de se olhar no espelho muitas vezes, ou só fica com a Afrodite lá no estereótipo, né, da superficialidade, não aprofunda, ela também fica brava, ela não está na maior potência dela. Então, conhecer e perceber quando a gente está atuando em um desses arquétipos é quando a gente deixei a Perséfone tomar conta. Me coloquei num buraco que eu não precisava, minha cabeça está martelando. Às vezes acontece isso. E aí agora a gente respira. Nossa, elas foram apresentadas, né? Volto a dizer, queridas, todas, que as deusas aqui eu apresentei elas de uma forma bem simplificada e estereotipada para que vocês se identifiquem. Porque, como a Dani falou, esse conhecimento ele vai sendo aprofundado. E não é porque a gente vai aprofundar, não é porque a gente vai contar mais para vocês, mas é porque, na medida em que a gente vai contando as histórias, vocês vão percebendo no dia a dia como que é a tua história com essa deusa. Porque eu só tenho como saber se aquela história, se eu tenho uma história com essa deusa, se eu sei o que ela faz. Tipo assim, que cheiro ela tem. Então, agora vocês têm uma ideia. Então, vocês provavelmente já se identificaram com algumas. Durante a semana, a gente vai contar mais histórias e vocês vão começar a perceber a sua relação com a deusa. A minha relação com essas duas primeiras, por que eu falei elas primeiro, né? Perséfone e Hestia. Vanessa já falou, Perséfone e Hestia. Eu também, amiga, minha amiga comadre, gente. Hestia tá colada aqui em mim, tá? Perséfone abraçada. Às vezes eu tenho que pegar e falar assim, vai dormir, vai fazer outra coisa da tua vida, porque senão eu entro no buraco. E Atenas e Ártemis, cara, elas me fizeram por muito tempo ter raiva dos homens. Ser extremamente desconfiada. Extremamente desconfiada. Tem alguém que ficou desconfiado muito com os homens por muito tempo na vida? Não que a gente não tenha tido razões para isso, né?
Mas quando a gente tem esses arquétipos mais ativados, é mais comum. Então, assim, hoje a gente está passando de uma maneira bem breve, né? A Tati, todas nós aqui, nós três falamos bastante, um pouquinho das nossas histórias. Amanhã a gente vai aprofundar em 3 ou 4, vamos ver quanto tempo a gente vai ter, né? Vai conseguir dar para cada uma, e depois na quinta, as demais. Então, assim, a gente até quinta é possível que vocês comecem a perceber já elas agindo, tá? E aí o grupo tá lá para vocês compartilharem as experiências de vocês. E não sei se vocês querem falar alguma coisa mesmo, mas eu tive uma ideia de exercício que a gente tinha pensado, mas depois eu acho, mais pro final eu falo que é uma tarefinha, que a gente tinha falado uma coisa parecida, mas agora me deu um pop-up na cabeça, que eu acho que vai valer. Mas aí depois, não sei se vocês querem acrescentar, eu passo para elas e também boto no grupo. Tati? Eu acho que sinto, né, que já foi conteúdo suficiente, né? O pessoal está aí assentando tudo que a gente trouxe e às vezes a gente precisa deixar isso, né? Realmente encontrar lugar dentro da gente para aí sim é que nem a Lê falou, né? No dia a dia, na prática, tenho certeza que amanhã tem vários, né? Se a gente fica atento, a gente já começa a perceber várias situaçõezinhas, né? Às vezes é numa fala com uma outra pessoa que a gente já percebe, isso aqui é fala da Perséfone, né? Gente, às vezes, né, em alguns momentos, agora que eu sei quem ela é, eu fico de olho, mas às vezes eu fazia isso até com as minhas filhas, disse, olha que coisa que tu é a mãe, não te coloca no lugar de vítima, faz favor, te orienta. Então, porque ela vinha aí, ela queria se fazer de vítima para, né, quando não conseguia o que queria. Então, isso é na prática, né? Tendo esse conteúdo, por isso que a gente acha tão enriquecedor, né? O nosso movimento de formação também foi baseado em muitas histórias que a Ana, que foi quem trouxe o Espelho da Lua para nós, honrando aqui também a história dela, né? Trouxe a caminhada dela e era a partir disso que a gente ia se identificando e conseguindo perceber esse movimento na nossa vida. Então, acredito que com as pinceladas que a gente deu hoje, no dia de amanhã vocês já vão ter muitas percepções diferentes de vocês mesmas e do que pode estar agindo, né? E tentem, se exercitem nesse sentido. Eu não sei qual vai ser a tarefa, acho que vai ser algo nesse sentido, né? Mas tentem se exercitar de... Faz ali, né, no celular mesmo, coisa, tive tal atitude e acho que é fulana de tal, acho que é fulana de tal. Olha, percebi que estava lá e comecei. Então, se for nesse sentido, se não acrescentem na tarefa que a Lê vai sentir de trazer ali para vocês. E sinto de trazer também, né, estou aqui respirando... o quanto que às vezes a gente não se permite, o quanto que às vezes esses espaços que trazem esses arquétipos nesse sentido da dor não nos permitem viver a magia de uma noite que nem a gente teve hoje, né? Estava aqui pensando e disse, cara, se eu não tivesse tido a força de transcender esse espaço, olha o que eu estaria perdendo. Porque eu não sei para vocês, mas para mim é mágico, assim, eu chego, né? Chego a me emocionar de sentir que hoje a gente tem aqui, pelo menos, né, 12 mulheres olhando para si. Né? E isso faz uma diferença enorme, né, em muitas coisas que a gente está vivendo hoje lá fora. Em como, não parece, mas tem provavelmente pessoas aqui que pode ser que daqui a um tempo sejam mães, e isso muda muita coisa do que a gente vê hoje lá fora e que a gente se assusta muitas vezes. Então, gratidão é isso que eu tenho para dizer, né? Muita, muita, muita gratidão a mim por me permitir estar aqui e a vocês por estarem aqui hoje com a gente. E eu desejo do profundo do meu coração
que vocês consigam tanto ou mais de transformações do que a gente conseguiu, né? E com certeza espero ver vocês amanhã aqui. Tem uma frase que é o seguinte: eu sou a união perfeita de todas as minhas partes. E esse trabalho com as deusas, ele nada mais é do que isso, um trabalho com as nossas partes, com as nossas partes. Então, nesse momento, eu quero te convidar para se abraçar e fazer um carinho em si, dos ombros até o cotovelo, e repetindo: eu sou a união perfeita de todas as minhas partes. Eu sou a união perfeita de todas as minhas partes. Vai respirando. Enquanto você vai respirando e vai repetindo, vai se conectando com o que a Letícia tem para trazer agora para nós. E olha que interessante, né, gente? Eu juro por Deus que elas não sabiam, cara. Elas não sabiam, tá? Aí vem a Dani com esse exercício. Eu sou a união perfeita de todas as minhas partes. Enquanto elas estavam falando, me veio um exercício que é o seguinte. A gente vai fazer 4 círculos, tá? 4 círculos. Então, vai ser, ó. Tá vendo que, ó? É 1, aí 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui no meio tem uma intersecção entre todos, né? Bem exercício de matemática, de conjuntos. Lembram dessa matéria? Então, aqui é a união dos conjuntos. É a união de todas as partes. Aqui sou eu. Tá? Aqui sou eu. Só que muitas vezes a gente se sente fragmentado. Então, tem esses 4 pedaços aqui, que é o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso físico e o emocional. Tá? Então, a gente vai fazer, vocês vão fazer 4 círculos, vocês podem pegar uma folha do tamanho que vocês quiserem. Eu tinha esse bloquinho aqui, fiz o desenho nela. Aí faz os 4 círculos, um vai ser o mental, o outro vai ser o espiritual, o outro vai ser o físico, o outro vai ser o emocional. E aí tu vai colocar ali quais são as tuas dores. Ah, eu preciso escrever um texto? Não, pode botar uma palavra mesmo. Tipo assim, no mental, eu vou colocar assim, aceleração. Emocional, ansiedade, medo. Sei lá. O que mais está pegando no emocional de vocês? Pensa em palavras, coisas que vocês estão sentindo. Frustração. Palavras. Vai ver o que vai vindo. Tira 5, assim, ó, é 5 minutos, não precisa. Eu preciso de 1 hora, não preciso de 1 hora. Senta, pode ser logo depois daqui, inclusive, tá? E faz isso. Espiritual. Sem rumo? Não sei. Não sei que rumo. Eu quero. Não tenho. Não acredito em nada. Ou não sei no que acreditar. Isso aqui é só um diagnóstico, assim, é para tu perceber o que é que tem dentro de ti que está tão fragmentado. Quais são os campos que está tão... qual é o campo que tem... Vamos ver o que vê. Assim, qual campo vai vir mais palavrinha? Às vezes, o campo que tiver mais palavrinha vai ser o campo que a gente tem que dar mais atenção. A gente, no caso, eu, a Tati, a Rosângela, a Vanessa, a Bianca, a Pri, a Elizabeth. Cada uma vai olhar e vai pensar, nem tinha, no caso eu, né, aqui do Rio Grande do Sul, mas nem tinha percebido que o meu campo físico, por exemplo, campo físico, me sinto cansada, sem energia, ou sem autoestima, não me sinto bonita. Olho para o espelho, não me vejo bonita. Isso é um sintoma físico também. Estou doente direto. Isso é um sintoma físico também. Dor no pescoço, dor não sei onde. Tá? Então, aqui é Hoje a gente vai fazer, me veio esse exercício, a gente tinha comentado uma coisa diferente, só que eu acho que o que a gente precisa fazer nesse primeiro dia, sair daqui, é
que a gente sente quando entra em contato com esse conteúdo, mesmo que ele ainda não faça tanto sentido para mim. Tá? Eu vou colocar lá no grupo depois. Vocês não precisam mandar para a gente, tá? Não é assim, ninguém vai corrigir, tá? A Atenas aqui, ela não vai, a professora a professora que habita em mim não vai fazer correção do exercício. É para vocês, tá? É para a gente poder ter informações, para vocês terem informações, para durante esses dias vocês aproveitarem melhor também esse conteúdo. Tá certo? E eu já vou começar a me despedir já também, porque eu vou passar a palavra para a Tati. Então, agradeço a cada uma pela escuta. Quero que a gente tire uma foto. Então, assim, se vocês puderem agora, nesses últimos 5 minutinhos, abrirem a câmera para a gente tirar uma foto, eu vou agradecer, tá? Se não, a gente tira com os nomezinhos, não tem problema. E já passo a palavra para a Tati também. Beijo. Arrasado. Só me veio de trazer uma dica, assim, ó, de um espaço que eu já percorri também com essas histórias de tarefa em casa. Né? Tem uma deusa que adora fazer com que a gente procrastine. Então, fiquem atentos, porque isso também é uma sombrinha de uma deusa, né? Deu vontade de não fazer, encontrou justificativa, vai questionar um pouquinho mais a fundo, né? Deixo a dica aqui para vocês irem percebendo mais uma luzinha no painel aí, que às vezes é algo que também nos atrapalha, cria aquela tal da ansiedade no emocional, porque muitas vezes a gente está procrastinando algo, aí a gente entra numa ânsia, porque daí vem uma culpa, e aí vai, né? E essa deusa também tem nome. Então, fiquem atentos a esse movimento, né? Porque para a gente ativar a força, a gente precisa se agarrar, às vezes, na mãozinha de uma outra deusa, que é que nem eu trouxe para vocês. Tinha uma que queria me dizer, né? Não, deixa, espera. Eu tive que pegar na mão de outra e dizer, não, né? Vamos junto. Então, trago aqui, deixo... né? Eu vou deixar a Leti conduzir, a Leti adora, né? Ela tem esse movimento de conduzir as meditações, então eu vou trazer para ela conduzir também essa respiração para a gente finalizar, para a gente acalmar o coração e a gente seguir no finalzinho dessa noite com amor, né? E acalento, esse aconchego, esse abraço que a respiração nos traz. Um beijo. Quer fazer, Dani, o abraço? A gente até já fez o abraço, né? Eu sou a união perfeita de todas as minhas partes. Quer falar alguma coisa para se despedir? Tudo certo? Então tá. Então, sorriam antes de eu fazer a respiração, que eu vou tirar uma fotinho. Isso aí, deixa eu mandar já lá. Aí, coisa mais linda. E aí eu vou colocar uma musiquinha. Fecha o olho. Leti, Oi. senti aqui, o que tu acha de nós dançar ela? Pode ser também. Vamos respirar dançando, então. Vamos levantar, vou até tirar o fone. Fecha o olho. Dançar também ajuda a diluir quando dói o ombro, quando incomoda a pelve. Para ti, ela vai.
Sentir que o ombro tá pesado. Parando. Respira. Preguiça ali, que nem a Vanessa. A E é isso dança por hoje. e a dança, gente, ela é uma terapia maravilhosa, porque ela é uma das poucas terapias que nos ajuda a liberar as memórias, a diluir as memórias que estão no corpo físico. Tem coisas que só dançando, né? Então, que vocês possam sentir todo esse movimento, né, do corpo, diluindo tudo isso que foi possível olhar hoje. Gratidão. Durmam bem, deixem o caderninho do lado dos sonhos. Vou botar ali no grupo a imagem do exercício. E recados no grupo, falas no grupo, compartilhem. Estaremos recebendo vocês com o coração aberto. Um beijo e obrigada a cada uma que esteve até aqui. Até. Beijão, boa noite. Beijo.